Ok, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui com o assunto que a gente iniciou na semana passada, né? Que foi coleções genéricas. Então, só fazendo uma recapitulação, né, de onde o que a gente já viu. A gente está usando o material daquela apostila. Estamos aqui no capítulo 18, né? Então, a gente viu o conceito da collection, né? E vimos primeiro tipo de collection, que é a mais básica, né? Que são as listas. Então a gente trabalhou, né, em cima dessas três implementações aqui da interface list, que são a ArrayList, LinkedList e o Vector. Então, as três classes implementam a mesma interface, chamada list. Então, elas possuem, né, as mesmas assinaturas de métodos, né, de operações definidas para elas. E que operações são essas? O método add e suas variações, né, e as várias sobrecargas, size, clear, contains, remove e sobrecarga, get, index of. E aí a gente fez um benchmark, né? A gente comparou quando que a gente usa uma ou outra operação, né? Quando vale a pena usar a ArrayList, quando vale a pena usar a Linked List. E aí a gente finalizou um benchmark. Pedi para que vocês fizessem esses exercícios aqui de fixação, só para ficar, o próprio nome diz, né? Fixo. Fixar aí o exercício, o conteúdo. E aí hoje a gente vai finalizar isso vendo duas coisas. Um outro tipo de collection, que são os conjuntos, e vamos ver também o generics, né? Que é um recurso que vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Na aula passada, a gente parou aqui, né? A gente está fazendo as implementações dessa apostila só para ver, né, o uso dela. Ok. Então vamos lá. Conjunto. Então, os conjuntos, eles são um outro tipo de coleção que você tem disponível, tá? Qual a diferença do conjunto para a lista? Basicamente, a diferença é essa daqui, né? Que os conjuntos, eles não permitem elementos repetidos. Como assim? Se a gente relembrar, né, o conceito de conjunto que vem lá da matemática, né, quando a gente está estudando teoria dos conjuntos, o conjunto ele não possui elementos repetidos. Então, essa ideia, né, do conjunto lá da matemática é a mesma ideia do conjunto aqui na programação, né, na coleção. Você não tem elementos repetidos dentro de um conjunto. Tá? Se eu inserir um elemento mais de uma vez, só vai ficar uma instância daquele elemento. Tá? E outra coisa interessante é que o conjunto ele não possui ordem. Ou seja, tanto faz
se o meu conjunto tem ABC ou CBA. O conjunto é o mesmo, tá? Bom, como os conjuntos não possuem ordem, aquelas operações, métodos que são baseados em índice não vão existir nesse tipo de collection. Como assim? Se a gente olhar aqui, quais são os métodos que possuem o índice, né, que usam índice? Essa variação aqui do Eds, ó, ele usa um índice aqui. Você coloca um objeto numa determinada posição. Essa opção aqui do Eds não é implementada pelos conjuntos, porque não existe posição dentro de um conjunto. Essa opção do remove também não existe, né? Dizer qual é a posição do elemento que eu quero remover. Não existe, porque não existe posição dentro de um conjunto. Get também não existe, tá? O get, ele recebe como parâmetro a posição do objeto que eu quero. Então, não tem ele no conjunto. Index of também. Ele retorna o índice da primeira ocorrência, né? Na hora que ele encontra o objeto dentro da collection, ele retorna um índice dele. Conjunto não tem, tá? Então, todas as operações métodos que envolvem posição, eles não estão implementados na collection, né? Nos conjuntos. Então, set é o nome da interface que vai definir os métodos que um conjunto implementa. Do mesmo jeito que a gente tem a interface list, né, que determina os métodos que vão ser implementados na lista, o set vai dizer os métodos implementados pelo conjunto. Quais são as principais implementações dessa interface? São essas duas aqui. Hash set e tree set, tá? Hash set, tree set são dois tipos de estrutura de dados, né, que têm características próprias, né, e que são adequadas para contextos diferentes. Então, aqui nessa disciplina, a gente não vai resolver problemas, implementar soluções usando essas duas aqui, tá? Elas vocês vão tratar na próxima disciplina, que é a estrutura de dados. Vocês não só vão aprender a usar, como vão aprender a implementar essas duas estruturas aqui, tá bom? Basicamente, você trabalha aqui com tabela hash e com árvore, né? É o que essas duas estruturas fazem, tá bom? Bom, e o que são as coleções, tá? E o que são as... Isso, Samuel, conjunto mesmo. Conjunto dos números reais, inteiros, etc. Ou então esse tipo de conjunto aqui, ó. Tá? Tem 1, 2 e 3. Se eu tiver isso daqui, são conjuntos, né? Então A igual a 1, 2, 3. B, 2, 1, 3. Eu posso dizer que A igual a B. Aqui não tem ordem, né? Não tem ordem os elementos dentro dessa coleção. Isso. Então, se eu tiver aqui, usando esse teu exemplo, C é o 3, 2, 1. Então, nesse caso, eu tenho que os três conjuntos são iguais. E se eu tiver esse conjunto aqui,
3, 3, 2, 1, 2. Na verdade, esse conjunto aqui, ele não existe dessa maneira, né? Por quê? Porque não tem elementos repetidos. Então não precisa botar o 3 duas vezes. E nem precisa botar o 2 duas vezes. Ele só tem, na verdade, os elementos 3, 1 e 2. Então o D também é igual a eles. Isso, exatamente, Samuel. O conjunto, ele não tem índice, exatamente. Tá? É por isso que essas operações que eu mostrei aqui, né, que eu disse aqui, ó, as operações baseadas em índice, elas não aparecem nos conjuntos. Então é por esse motivo que essas operações não aparecem nos conjuntos, que são aquelas operações que eu mostrei aqui em cima, né? O add e o remove com índice, index of, get. Então nada disso tem. Diga aí, Samuel, pode falar. Ah, professor, a respeito. Pera, deu um branco aqui, deixa eu tentar lembrar. Ah, certo, lembrei. Eu posso guardar variáveis dentro de conjuntos, certo? Certo. Beleza. E se eu guardar variáveis que têm o mesmo valor, mas têm endereços diferentes, declarações diferentes? O que acontece? Que tem endereços. Peraí. Os nomes das variáveis são diferentes. Ah, aí não, tudo bem. Não acontece nada. O que ele vai. Entendi. O que ele vai considerar é o conteúdo da variável. Vamos fazer aqui um teste, né? Só para fazer, para ficar mais claro, né? Essa é interessante essa pergunta e muito boa. Porque no caso, as variáveis podem ter nomes diferentes, porém o conteúdo delas é que não pode ser igual, tá? Deixa eu fazer aqui um teste, só para ficar mais claro. Vou usar esse exemplo aí do Ariel. Então, deixa eu fazer aqui. Eu vou criar aqui um conjunto que eu vou instanciar com um tree set. Beleza? Aí eu vou usar exatamente esse exemplo aqui que o Ariel deu. A, B e C. Que eu acho que seria isso. Então eu tenho aqui inteiro. A, B e C. Então eu vou adicionar nesse conjunto o A, o B e o C. Então observem que eu estou adicionando, né, o valor de três variáveis que têm nomes diferentes, mas as três variáveis têm o mesmo conteúdo, o mesmo valor. E aí vou mandar exibir o conjunto.
Então, observem que esse conjunto, na verdade, só tem o número 7, né? Embora as variáveis tenham nomes diferentes, mas o que ele está armazenando é o conteúdo das variáveis. Ficou claro aí, Samuel? Certo, entendi. Pronto. Ele vai basicamente condensar tudo num número só que foi igual, né? Exatamente. Ele basicamente vai fazer o quê? Ele verifica se já tem aquele elemento antes de inserir. Então, o list, né, tem alguns exercícios. Não, tem não. Na lista de vocês eu acho que não. Mas tem algumas situações em que você quer, por exemplo, uma lista que não tenha nomes repetidos. Aí o que é que você faz? Você primeiro verifica se aquela lista contém o elemento que você quer adicionar. Se ela não contém, aí você adiciona. Então ela primeiro pesquisa se já existe, se não existir, ela adiciona. É um tipo de problema. Você pode, para essa situação, usar um conjunto, que o conjunto já vai fazer isso automaticamente. Ele verifica se já tem. Se não tiver, ele insere. E se tiver, ele descarta. Não é que ele condensa, né? Condensar significa inserir todo mundo e depois remover os repetidos. Ele, na verdade, verifica antes de inserir. Beleza? Certo. Joia. Esse aqui é o 18, Breno. Ah, boa pergunta, Ariel. Pronto, eu queria saber exatamente o que era, né, onde é que estava essa confusão aí que você estava dizendo. A pergunta é muito boa. Como é que se não tem índice, como é que eu seleciono um cara lá de dentro? Né? Bom, eu coloquei. Agora eu quero recuperar. Como é que eu vou recuperar aquele cara? Boa pergunta. E eu vou mostrar uma alternativa para isso já já. Aguenta aí que eu vou mostrar qual é a estrutura que a gente vai usar para percorrer os elementos de um conjunto e retornar ele, tá? Breno, fazer exatamente não, eu não vou fazer a questão, mas eu vou, por exemplo, o Gabriel pediu para eu revisar, né, para eu dar uma olhada numa questão dele. E aí eu vou pegar essa questão dele e vou dizer se está na linha ou não, né, do que eu quero. Aí eu acho que isso ajuda. Isso, Samuel. O que a gente vai fazer é isso, vai percorrer o conjunto até achar algo igual ao que você quer. E aí, para fazer esse percurso, né, a gente vai usar uma estrutura aí especial. Tá? Eu vou já já apresentar essa estrutura. E pelo contrário, Ariel, ela é performática. Né? A maneira que você vai trabalhar com o conjunto, ela vai ter uma performance até melhor do que quando você trabalha com a lista. Por incrível que pareça. Mas vamos lá. Bom, então, o que é que são as coleções? Agora vamos generalizar aqui o negócio. Existem algumas semelhanças, né, conceituais entre os conjuntos e as listas. Né? Que semelhanças são essas? Você adiciona, você remove, você busca, né? Então, busca no sentido de verifica se existe o elemento lá dentro daquela estrutura, né? Então, já que existe essa semelhança, existe uma interface que fica acima de list e de set e que engloba essas duas interfaces, né? Seria algo como uma super interface. E que super interface é essa? É a collection. Então, o que vai acontecer?
A gente tem uma interface chamada set, tem a interface chamada list, e como, vamos dizer, uma mãe, né, dessas duas interfaces, a gente tem a interface collection. Tá? Então, essa interface collection é uma interface mãe, né, uma super interface. Tá? Então, dessa maneira, a gente pode referenciar como collection qualquer lista ou conjunto. Como assim? Se a collection é a interface mãe, digamos assim, de set e de list, eu posso definir a minha variável como sendo do tipo collection. Tá? Então, olha só aqui que legal. Eu tenho um conjunto, vou chamar aqui de coleção. Coleção. Tenho aqui a minha coleção de elementos. Eu estou declarando ela como sendo do tipo collection. E vou instanciar minha coleção como uma preset. Beleza. Então a minha coleção agora nesse momento, ela é um conjunto do tipo árvore. Mas se de repente eu mudar de ideia e quiser trabalhar com uma lista, não, eu quero que a minha coleção seja uma lista. Então vou instanciá-la como uma array list. E aí eu não preciso mexer em nada mais, só na declaração daquele meu objeto. Tá? Então, o que é que permitiu eu mudar a minha coleção de preset para ArrayList? É que ele conseguiu fazer isso. Ele mudou de ArrayList para preset, ou seja, antes a coleção era um conjunto e depois passou para lista. O que que permitiu fazer isso? O que é que vocês acham? Como é que ele consegue fazer isso? E aqui eu posso, inclusive, fazer o seguinte: se eu quiser trabalhar com uma linked list, eu posso trabalhar. Né? Ou, de repente, voltar e mudar para hash map, hash set. Um outro tipo de conjunto. Então, observem aqui, como eu declarei como collection, eu estou praticamente livre para mudar o tipo da minha collection. O que é que permite a gente conseguir fazer isso daqui? É sim, Ariel. E qual é o nome dessa mágica? Essa mágica tem nome. É uma mágica mesmo, mas ela tem um nome. Não. A herança, Davi, seria nesse sentido aqui, ó. Set é filho de collection, list é filho de collection. Mas, na hora que eu declarei uma variável como collection, eu armazenei um conjunto e depois eu mudei ele para lista. Então, eu posso armazenar, ora, um tipo de dado, ora, outro tipo de dado. Polimorfismo, exatamente, Dionísio. Isso mesmo. Então, essa mágica é o polimorfismo. Essa minha variável conjunto, uma hora ela pode se comportar como um conjunto ou como uma lista. Ou seja, ele assume formas diferentes. Poli, muitos, morfismo, forma. Então, ele tem formas diferentes. Ok? Então, é exatamente isso. Né? É aí onde se encaixa, né, o polimorfismo. Ficou claro isso aí, pessoal? Ah, professor, agora sim eu estou
começando a ver que o polimorfismo, né? Não que eu precise implementar a classe, né? Se acontecer, eu implemento, mas mesmo que eu não queira, muitas vezes eu vou usar sem querer, porque isso está por trás aí, né? Das definições das classes e implementações do Java. Exatamente. Tá? Ele vai estar lá. Às vezes você está usando sem saber. Ok? Tranquilo? Até aqui? Dúvidas? Bom, aqui um exercício de fixação para vocês testarem, fazerem o que eu fiz aqui, né? Ele exatamente trabalha com dois objetos, um ArrayList e um HashSet. E aí você vai, mais uma vez, fazer um benchmark aqui, né? Um tempo. Você vai testar quem é o mais rápido dos dois. E aí vocês vão chegar aí numa conclusão. Bom, agora vem um negócio chamado for each, um tipo de estrutura chamada for each. Pode falar, Davi. Gilson, eu acho curioso que essas classes, né, a gente pode importar, a gente tem que importar, né, para poder usar elas, Isso. mas tem outras que a gente não precisa, né? Isso, exatamente. Bem observado, tá? Existem classes que você estão disponíveis na biblioteca do Java e você usa naturalmente sem precisar importar nada. Mas tem outras que você precisa fazer o import, né? Por que isso? Existe um negócio chamado JFC. Pronto. Existe um negócio chamado JFC. O que que é? Vamos dizer assim, são as classes fundamentais do Java. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso daqui a gente vai falar lá na interface gráfica, tá? Mas existem algumas classes que elas já estão como padrão do Java, né? Então, mesmo que você não declare o import, você vai poder usá-la, porque elas são consideradas como um padrão do Java, tá? Elas funcionam de maneira semelhante com a JFC lá na interface gráfica, que a gente vai estudar isso daí, tá? Então, quando você precisa fazer o import, significa que essa classe não faz parte desse núcleo de classes aí padrões do Java, tá? E quando você não precisa fazer esse import é porque ela já está lá como padrão, tá? Então, por exemplo, string. String é uma classe que você não precisa fazer import, né? Você pode usar numa boa, tranquilamente. Já o scanner, você precisa, né? Então, isso aí que o Davi falou realmente acontece. Diga aí, Gabriel. Bom dia, professor. Bom Eu só dia. queria perguntar, para quem está um pouco atrasado na matéria, quais são exatamente os assuntos que a gente precisa saber, tá sabendo para fazer a lista 1? Herança, polimorfismo, collections e alguma coisa mais? Cara, vamos lá. Para fazer a lista 1, lista 1 que tu diz a lista 2, né? Na verdade? A lista que saiu agora. Tá. Eu vou dizer o seguinte, o assunto
collections, especificamente listas, tá? Então, se você aprendeu listas, né? Se você está só vendo listas, você consegue fazer aquela lista de exercícios sobre coleções, Ah, tá? certo. Agora, obviamente que para você fazer listas, usar a lista, você já precisa dos fundamentos lá do PO, sabe o que é um método, o que é uma classe, um objeto, né? Ah, certo. Então é meio que implícito isso daí, mas basicamente listas, Ok. Obrigado, professor. de nada, tá? E aqueles exercícios, como a disciplina é PO, é interessante que vocês sempre façam a modelagem, né, orientada ao objeto. Identifique os objetos, né, as classes que vão fazer parte do problema e tudo mais. Bom, então vamos lá. O que é o laço for each? Né? É uma estrutura de repetição, tá? É uma variação do for. Então, quando a gente tem uma lista, por exemplo, deixa eu criar aqui. Vou deixar aqui. Eu tenho essa lista aqui. Se eu quiser iterar, né, essa lista, o que é iterar? É percorrer, é o nome técnico que a gente fala para passar em cada elemento daquela lista de um em um, né? Percorrer, começar do primeiro, depois passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Então, iterar significa isso. É uma iteração, né? Passando por todos os objetos daquela coleção. Então, se eu quiser fazer uma iteração, se eu quiser iterar aquele elemento, aquela lista, eu posso usar um for, né? Tradicional. Eu posso usar o for tradicional. Como assim o for tradicional? O for que a gente conhece desde semestre passado, inicializando aqui uma variável, testando se a variável atingiu um determinado limite e depois incrementando essa variável, né? Então, eu posso fazer isso. Posso iterar, né, dessa maneira. Ok? Deixa eu só fazer aqui. Então, eu vou começando o i de 0 até o tamanho dela, né? E vou fazer um get do elemento que está na posição i. E aí eu faço um get e vou ter aquele objeto x, eu vou ter o elemento, né? Eu vou ter lá o elemento que eu quero, que está armazenado na posição x. E eu posso fazer agora o que eu quiser com ele. No caso aqui eu vou exibir, tá? Mas eu poderia saber comparar se ele é igual a outro, né? Etc e tal. No caso eu vou só exibir. Então, essa estrutura aqui, Mas o que é esse object, hein, Dilson? cara, esse object, ele é o objeto mãe,
Eu vou já falar em detalhes sobre ele. É o objeto mãe de todo, é a classe mãe de todas as classes no Java. Então, o que acontece? Como o ArrayList ele pode receber objetos de qualquer tipo de classe, ele está preparado para receber um object. A declaração dele, vamos só voltar aqui, ó. O método add, ele está declarado dessa maneira. Ele recebe como parâmetro um objeto da classe object, que é a classe mãe do Java. Então, por isso eu posso passar uma string, um inteiro, um double, um objeto da classe pessoa. Beleza? Eu tinha esquecido, esses valores aí, eles continuam sendo objetos, né? Isso, exatamente. Exatamente. Né? Vale ressaltar isso aí que a gente viu na aula passada, que a coleção ela armazena objetos de uma classe. Exatamente, Davi. Bom, então, eu posso fazer a iteração dessa maneira. Eu posso fazer a iteração usando um laço convencional, um for, tá? Tradicional, tá? Então, se eu rodar aqui, né? Eu vou exibir aqui os elementos de um em um. Beleza. Então, isso daqui é que significa iterar os objetos de uma lista, de uma coleção, tá? Só, pessoal, que esse tipo de estrutura, ela às vezes apresenta desvantagem com relação a desempenho, tá? Ela nem sempre ela é eficiente. Então, nesse caso aqui, o get buscando o elemento de uma determinada posição, ele, né, nem sempre é eficiente. Tá? Um exemplo disso é quando você usa na linked list. A linked list, a maneira como ela é implementada internamente, faz com que buscar o elemento pela posição seja extremamente ineficiente em comparação com a ArrayList. Tá? Isso é uma coisa que vocês vão aprender na disciplina de estrutura de dados, tá? Mas é importante vocês já terem essa consciência. Então, qual é a maneira mais eficiente de você percorrer uma coleção? É usando a estrutura for each, tá? É uma estrutura de repetição feita especificamente sob medida para fazer iteração em coleções. Aí, como é que você faz isso? Você faz dessa maneira aqui. For it significa o seguinte. Significa o seguinte. Eu estou declarando aqui uma variável do tipo object e quero que essa variável receba, né, de maneira iterativa, ou seja, um de cada vez, receba todos os elementos dessa coleção aqui, que eu estou criando, dessa list. Então é o seguinte, esse for, né, ele vai fazer para ele vai repetir, ele vai iterar para cada elemento desta coleção. E cada elemento desta coleção vai ser colocado aqui nessa variável x, a cada iteração. Então, por isso que o nome que se dá a essa estrutura é for each, né? Ele vai fazer para cada elemento armazenado nessa coleção. E aí eu não preciso usar o índice, tá? Eu não preciso usar índice aqui. Ele mesmo vai vai percorrer essa coleção, acessando cada um dos elementos.
individualmente a cada iteração. Ok? Então, se eu rodar aqui, eu vou ter o mesmo resultado. Porém, de maneira internamente, né, de maneira mais eficiente. Tá certo? Se aqui, em vez de ArrayList, fosse Linked List, com ArrayList eu não vou ter tanto ganho, não. Mas se eu estiver usando o Linked List, esse ganho é considerável. Tá? Então, de agora em diante, vocês têm essa opção de usar o for it. Tá certo? Bom, por fim, o generics. Nós temos aqui à disposição o generics, que é um negócio muito legal, né? São referências gerais, genéricas, né? Então vocês observaram que as coleções, elas armazenam referências de qualquer tipo, tá? Então, como eu declarei aqui meu linked list, né? Eu posso armazenar dentro dele string, posso armazenar inteiro, double, eu posso criar uma classe nova aqui e armazenar o objeto dessa classe. Você armazena qualquer coisa, tá? Por quê? Porque a definição dele, né, prevê que ele vai receber um object. E como no Java todas as classes são filhas de object, né? Elas herdam, elas estendem object, então eu posso armazenar o que eu quiser dentro de uma coleção, tá certo? Só que existe a seguinte situação. Normalmente, vocês podem precisar tratar os objetos de uma maneira específica. Como assim? Vamos supor, eu estou armazenando na minha lista nomes. E aí vamos supor que eu queira saber qual o tamanho do nome da pessoa. Ou então vamos supor que eu precise pegar só o primeiro nome da pessoa, né? Ou vamos supor que eu precise passar os nomes para a letra maiúscula. Ou seja, são operações específicas da classe string. E aí, o que é que eu vou fazer? Object não tem esses métodos, porque esses métodos eles são da classe string. Aí, nesse caso, você vai precisar fazer a conversão desses dados, né? Você vai converter esses dados para a classe que você quer. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse trecho. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu estou iterando todos os objetos, né, que estão na minha lista, só que eu quero exibir todos eles em letra maiúscula. Então, como o object não possui esse método toUpperCase, né, se eu usar aqui, ó, x, ele vai dizer que não existe. Só existe na classe string. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou converter esse objeto x para o tipo de dado string. Ou seja, eu vou fazer um casting. Aí eu vou fazer o quê? Vou armazenar ele agora numa variável do tipo string. Aí agora sim eu consigo acessar o toUpperCase. Então aqui eu estou convertendo um object para string, né, para que eu passe a ter acesso aos objetos da classe string.
E aí eu consigo agora mostrar todo mundo em letra maiúscula. Ok? Então, em determinadas situações, é interessante você trabalhar com um tipo de classe só. Tá certo? O que acontece? Fazer o casting é um negócio que resolve. É chato que você tem que fazer isso lá explicitamente no código, né? Você tem que lembrar de fazer o casting, se você não faz, o método não funciona, tá? Só que o casting ele é feito em tempo de execução, durante a execução do programa, tá? Então o programa compila, mas não há garantia de que esse casting vai estar correto. De repente você pode se enganar os tipos de dados e acontecer uma besteira, tá? Então você tem o risco de ter um erro durante a execução. Para que você não tenha que passar por isso, ter que se preocupar em fazer um casting, você pode usar o generics, que é um recurso que vai determinar o tipo de objeto que você quer armazenar dentro de uma coleção. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Na hora que você for criar a tua coleção, por exemplo, aqui a minha coleção, né, minha linked list, eu quero que ela armazene strings. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, sinal de menor e maior e o nome da classe. Professor, mas se eu não Opa, tivesse especificado isso, né? Ah. Aí ele guarda na memória como que tipo? Como nada? Como tipo object. Ah, certo. Como tipo object. O objeto vai estar lá, com todos os dados dele, só que o tipo dele é do tipo object. Então, ele usa aí o polimorfismo, né? Não importa qual é o tipo daquele objeto. Como ele está guardando no object, ele mantém a referência para aquele objeto. Agora, quando eu aplico o generics aqui, aí não. Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu tenho a minha lista, e essa lista vai armazenar apenas strings. Então aqui eu já estou limitando qual é o tipo de dado que eu vou ter dentro da minha coleção. Tá? Então vou ter aqui uma linked list de strings. Então isso aqui é um generics. Eu estou dizendo, né, qual é o tipo de dado que eu vou armazenar dentro da minha coleção. Aí com isso, eu não preciso mais me preocupar em fazer esse casting aqui. No for each, eu já vou trabalhar diretamente com uma string, porque eu sei que naquela classe só vai ter elementos da classe string, do tipo string. Tá? Consequência disso? A consequência é, se eu quiser trabalhar com qualquer outro tipo de dado que não seja string, aí ele não vai aceitar. Então, observem que eu tentei adicionar um número inteiro aqui. Ele já disse que eu não posso aplicar isso daqui na lista. Se eu quiser colocar um double aqui, não posso adicionar na minha lista. Por quê? Porque eu disse que a minha lista é apenas, né, para objetos do tipo string. Ok? Então essa é uma maneira de você evitar se preocupar, ter que fazer casting e tudo mais. Você já guarda na lista os objetos de um só determinado tipo. Oi, Davi, pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. Aí o senhor não converteu o dado, o senhor só limitou para ele receber strings para não precisar converter, é isso? Isso, exatamente. Então agora
a minha lista, ela não recebe mais objetos do tipo object, qualquer tipo de dado. Ela só armazena se for string. Tá. Aí esse o for each, quando é que ele vai parar de fazer isso daí? É só quando não tiver mais. Ele vai identificar quando não tiver mais. Vai. Ele vai passar por todos os objetos. Por isso que o nome é for each. Ele é um para cada objeto da minha lista, da minha coleção. Quando é que ele vai parar? Quando ele passar por todo mundo. Dá para eu usar também um scanner para Tá? adicionar aí? Como é que faria? Não, um scanner. Como assim? Como é que você quer aplicar um scanner? Dá para usar, mas como é que seria a aplicação do scanner? Não sei, é tipo digitar, sei lá, 5 nomes e ele ficar adicionando para mim na lista. É Ah, simples, né? não. Isso. Não. Não? Não, dá não. Porque, ó, veja bem, você quer 5 nomes. Então, você vai digitar 5 nomes e vai adicionar esses nomes na lista, não é isso? Isso. Só que esses nomes ainda não estão na lista. O for each, ele é para fazer iteração em uma lista. Ou seja, ele vai percorrer em todos os objetos que já estão na lista. Então eu faria o seguinte, eu digitaria os 5 nomes. Não, pronto, eu fazia um for e Aham, colocava o i como 5. Aí dentro do perfeito. for eu colocava um list.add e colocava para ler com scanner. Isso, Aí depois eu percorria com for each. exatamente. Isso mesmo, Davi. Então, se você quer adicionar, aquele elemento ele ainda não existe. Então, você vai ter que usar um loop, né, tradicional. For tradicional. Então, o que você me disse, traduzindo o que você disse, é o seguinte: eu quero colocar 5 nomes, eu não tenho escapatória. Eu tenho que fazer a entrada tradicional. Então, o for each ele só vai percorrer a lista. Ele vai percorrer a lista passando por todos os elementos, por cada um dos elementos. Então aqui, ó, para eu adicionar, como eu for fazer uma quantidade, uma determinada quantidade de vezes, eu tenho que usar o for tradicional. Agora, se eu quiser iterar a minha lista, ou seja, percorrer a minha lista passando por todos os elementos, então eu vou usar o for each. Quando eu digito o dado com o scanner, ele é um objeto? Ou ele é o tipo de dado que eu digitar? Depende de como você lê. Como eu estou lendo aqui com o next retorna para mim um string, um tipo de dado string. Então aqui ele vai adicionar uma string. Se eu ler com next int, ele retorna o quê? Um inteiro. Aí ele já vai dar, não, já vai reclamar aqui. Por quê? Porque a minha lista, ela foi declarada com o generics aqui, ó, dizendo que eu vou receber só string. Aí eu estou fazendo a leitura de um inteiro, né? O nextInt é o método do scanner que vai retornar o número inteiro que eu ler. É Ele já verdade. não está aceitando. Então você está amarrado aqui. Né? Se eu usar next double, não dá. Mas tem Então, como eu ler um objeto? leia um objeto de que tipo? Um String. scanner, como?
Porque quando a gente já digita o dado direto, no caso ele é um objeto, como estava antes, né? No list.ed, Jonas Irata, Rafael Constantino, ali eles são objetos, né? Não, Então, não? não. Quando você digita, ali são apenas caracteres que você está colocando no teclado. Aí o scanner, a gente vai ver isso em detalhes, a gente vai entrar dentro da classe scanner, vocês vão entender melhor. Mas o que é que vai acontecer? Quando eu estou digitando, ali não tem um objeto ainda não. É apenas um conjunto de caracteres que eu estou digitando sequencialmente, né? É um streaming de caracteres. Aí, quando eu dou um Enter, o que é que o scanner faz? Ele pega aquele conjunto de caracteres que eu digitei e vai converter para o tipo de dados específico que eu vou dizer aqui. Então, se eu boto next int, ele vai pegar aquele conjunto de algarismos que eu digitei e vai converter para o tipo de dado, né, para o tipo inteiro. Se por acaso eu botar aqui next double, ele pega aquele conjunto de caracteres que eu digitei e vai converter para o tipo double. Se eu coloco next, ele pega aquele conjunto de caracteres que eu digitei e converte para o tipo string. Então ele vai sempre converter, retornar, né, um tipo de dados específico. Ele não vai ter genéricos aqui. Ah, tá, eu Ou entendi. object. E como é que a gente chama esse conjunto de caracteres? Streaming. Vai ser um stream de caracteres. Tá bom. Tá? A gente vai ver isso daí bem detalhadamente nessa aula e vocês vão dizer, professor, agora eu estou entendendo por que, que o scanner é desse jeito, por que, que tudo é objeto, né? Agora o next faz sentido, o next int, tudo faz sentido. Geralmente é a aula onde se a curva de aprendizagem não inflexionou, ela inflexiona nessa aula. Que aí você vê realmente a orientação objeto funcionando aí no Java. Tá certo. Ok? Mas ficou claro aí, Davi, por que, que não tem object no scanner? Não, ficou. Porque quando você digita é apenas um bocado de caractere, não é nada. Agora, quando você dá um enter, aí esse método aqui é que vai fazer a mágica. Ele pega aquele conjunto de caracteres e converte para um determinado tipo. Para mim era tipo uma string, quando eu digitava e depois ele convertia. Só que não, né? É uma coisa diferente, que não é nenhum tipo de dado, né? Exatamente. Não chega nem a ser a string. Simplesmente é um bocado de caractere. De símbolo, né? De símbolos, exatamente. Que a gente chama de streaming. É um streaming de dados. Esse é o nome. É um streaming de dados. E eu posso usar o nextLine aqui também, né? Que ele retorna uma string. Tranquilo, Davi? Aí ficou clara a diferença quando é que você vai poder usar o for each? Sim. Então, o for each ele vai usar apenas em cima dos dados que já existem na minha lista. Tá bom. Beleza. Bom, mais alguma dúvida aí? Alguém levantou a mão? Gabriel. Diga aí, Gabriel. Professor, me fizeram uma pergunta aqui, eu não sei se eu respondi certo, perguntaram por que a classe Object não tem acesso ao método toUpperCase, já que ele é classe mãe de string, e a string tem acesso. Aí o que eu respondi é que talvez a classe mãe, que é a Object, fosse abstrata, então ela não tem acesso aos métodos das classes filhas, ou talvez seja porque ele não tem aquele @override, né? Que é para sobrescrever o método da classe mãe pelo da classe filha. Isso, exatamente. Só que tem só um detalhe, cara. Só um detalhe, mas é exatamente isso aí. Quer dizer, não é exatamente, mas é isso daí. Mas muito boa. Tu escreveu aqui, foi? Não, me perguntaram no privado mesmo. Tá. O que que acontece, né? O que que acontece? Por que que a object não tem o método lá, o toUpperCase, né? Bom, se a gente for
desenhar aqui. Deixa eu botar bem aqui. Gilson, bem rápido. Uhum. Quando eu estou digitando lá no navegador, aí, ele é um stream de dados, é? Quando está digitando no navegador, digitando onde exatamente? Para fazer uma pesquisa ou num site. É só um stream de dados, só um conjunto de dados. Aí, a partir do momento que você envia esses dados, aí o programa que recebe vai dar o tratamento adequado. Aí ele Tá bom. converte para o tipo de dado específico. Mas enquanto ele não entrou dentro do programa, Aham. ele ainda não é nada, é só um stream, um conjunto de dados. Ok. Beleza. Então a gente tem aqui, né, nossa classe mãe. E eu tenho aqui a nossa classe filha, string. Não. Vou usar mesmo aqui. Pronto. Então vai ficar melhor fazendo por aqui. O que que acontece? Nós temos nossa classe mãe aqui, object. Nós temos as nossas classes filhas. Então, no caso aqui, string. O que acontece? String é uma classe que é filha de object. Então, significa que eu vou ter aqui uma generalização. Ou seja, a classe string ela estende a classe object. Então, eu tenho aqui uma herança, né? O que que acontece? O objeto que está aqui nessa classe, ele declarado aqui, né? Eu não sei se ele é string. Ele pode ser um string, mas ele pode ser um inteiro, ou ele pode ser um double, ou ele pode ser um objeto de uma outra classe. Então, como o objeto que está aqui pode ser qualquer coisa, não faz sentido eu ter o toUpperCase aqui dentro do object. Por quê? Porque se esse objeto que eu tiver aqui estiver armazenando um inteiro, faz sentido eu aplicar o toUpperCase no inteiro? Não. E se for um double? Também não. E se for um objeto da classe chamada pessoa, onde essa classe tem vários atributos, tem um nome, tem um CPF, tem um endereço, altura, faz sentido aplicar um toUpperCase em um objeto da classe pessoa? Não. Professor, faz, eu posso aplicar o toUpperCase no nome da pessoa. Aí você está aplicando, não é no objeto pessoa,
é no atributo nome do objeto da classe pessoa. Então, o toUpperCase é algo muito específico desse tipo de dado. Então, ele realmente é um método que só faz sentido se ele for implementado aqui dentro da classe string. Por quê? Porque é um método que vai considerar um conjunto de caracteres, né? Não é número, e aí ele vai pegar aquele conjunto de caracteres e vai transformá-lo vai convertê-los para o respectivo caractere maiúsculo, né? Então o toUpperCase ele vai fazer um for, um loop, passando por cada um dos caracteres da minha string e trocando esses caracteres pelo seu correspondente maiúsculo. É algo que não faz sentido aplicar no número inteiro, né? Nem num double, nem em qualquer outro tipo de objeto, tá? Aí, Gabriel, a sua resposta está correta, assim, a ideia que você deu está correta. Só que tem algumas coisas que precisam ser observadas. Você disse que Object é uma classe abstrata. Não, tá? Primeiro ponto é esse. Object não é uma classe abstrata. Qual é o conceito de classe abstrata? Vamos só recordar. Alguém lembra aí? O que é uma classe? Uma classe abstrata é uma que você não tem acesso aos métodos dela, ela serve só para herdar, passar como herança características para as classes filhas dela, né? Isso. É tanto que você usa em conjunto o @override para sobrescrever os métodos da classe mãe abstrata pelos métodos de mesmo nome da classe filha. Isso, exatamente. Agora, me resume isso numa frase só. Tem uma definição de classe abstrata que eu dei, que ela resume isso numa frase só, bem simples. Acho que eu perdi essa parte da aula, Perdeu? então. Não lembro, não. A classe abstrata é uma classe onde eu não posso instanciar objeto. Resume. Esse é o resumo. Eu não posso instanciar objeto. Ah, mas se eu não posso instanciar objeto, para que essa classe serve? Serve para fazer isso aí que você me falou. Tudo isso que você me disse. Então, isso é a consequência, né? Então, eu posso instanciar um objeto, sim, no object. Eu posso instanciar, tá aqui, ó. É tanto que estou instanciando aqui, ó, object x. Então, eu instanciei um objeto nessa classe. Como eu instanciei, eu consegui instanciar, então ela não é abstrata. Porque a classe abstrata eu não consigo nem instanciar. Ela vai estar lá especificamente para servir de modelo, tá? Então, essa classe Object é uma classe mãe, né, para fazer, né, para auxiliar o polimorfismo dentro do Java. Tá certo? Então, ela vai ser a classe que vai me dar auxílio, suporte ao polimorfismo. Então, como eu posso instanciar, ela não é abstrata, tá? E aí, mas tudo que você falou, todo o resto lá que você falou, faz sentido, realmente, tá? Aí, por exemplo, professor, então para que? Me diga aí um exemplo de coisa que uma classe vai herdar do object que tem utilidade, além do polimorfismo, né? Esse método aqui, ó, toString. Esse método chamado toString é um método da classe object. Ok? E o que é que esse método faz? O nome já diz, toString, para string. Ele vai gerar uma string contendo os dados daquele objeto. Então, qualquer classe que eu crie no Java, ou que exista no Java, tem um método chamado toString. Ok?
E esse toString ele vai já exatamente converter, pegar os dados daquele objeto e retorná-lo como uma string. É um método que, digamos assim, exibe o conteúdo do objeto, tá? Aí vem a pergunta, professor, mas espera aí. Então, se eu criar uma classe, vamos supor que eu crie aqui uma classe, ó, como é que eu usaria esse método toString? Foi boa aí essa sua inserção, Gabriel. Criar aqui? Não, vou nem criar não, eu vou usar já, usar o PO, né? Deixa eu pegar aqui do meu GitHub. GitHub de PO. Eu tenho lá aquela nossa classe pessoa. Como é que o senhor não se perde com tanta pasta assim? Cara, boa pergunta, Davi. Boa pergunta, cara. Aqui é a nossa classe pessoa. Bonitinha, que a gente criou naquele exercício. Massa. Bom, então olha só aqui. Como eu estou criando uma classe pessoa, eu sei que ela é, de cara, ela é filha de object. Então, se ela é filha de object, significa que ela herda tudo que object tem. E uma das coisas que o object tem é o toString. O que é que ele tem mais? O que é que um object tem mais? Né? Vamos ver. Vou botar aqui object, objeto. Se eu botar aqui objeto, ponto, eu vejo tudo que eu já herdei lá do object. O que é que eu herdei do object? Equals é um método que vai comparar se o meu objeto é igual ao outro. ToString, hashcode, getClass, notify, notify all, wait, né? Field. Então, tudo isso aqui são coisas que eu já herdo da classe string, da classe objeto, object. Então, falando especificamente do toString, tá aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou declarar aqui uma pessoa. Pessoa. Olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. P. Gilson, então todos esses métodos que a gente utiliza no Java, quer dizer, na programação orientada a objeto, né? Eles já são de uma classe, eles são métodos de uma classe. Repete aí, Davi, para eu. Todos esses métodos que a gente utiliza no nosso programa, eles pertencem a uma classe, né? Isso. Isso. Todos eles pertencem a uma classe. Exatamente, cara. Minha Aí curva tá começando a aumentar, viu? olha aí, cara. É por sentir os efeitos já. Pronto, massa, cara. Pelo nível da pergunta, eu já deu para sentir isso daí, né? Então, quando você diz todo método que eu uso pertence a uma classe, exatamente. Por quê? Porque o método, ele compõe, ele é um componente, ele é um membro de uma classe. O método só faz sentido se ele estiver dentro de uma classe. Exatamente. Tá? Então, isso daí é o princípio básico do PO, né? Da abstração. Eu tenho uma classe que vai dar origem a objeto. Objeto tem dentro dele o quê? Objeto só tem duas coisas dentro dele. Ou é atributo ou é método. Então, tudo isso aí é o princípio da abstração. Ok? Então, observem aqui, ó. Olha o que é que eu fiz aqui. Só para exemplificar. Criei aqui pessoa e vou dar um print aqui
De quem? Do toString pessoa. Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um set nome aqui. João. Só setar aqui algumas informações. Data de nascimento. 6/10/2000. Hoje é aniversário dele. Vou setar a altura. Pronto. Então, criei uma pessoa. Beleza. Setei aqui as informações e vou exibir. Vou mandar exibir o P. Olha só o que é que vai acontecer, ó. O que é que ele vai exibir? Ele vai exibir os dados daquela pessoa? Sim ou não? O que é que vocês acham? Esse system println vai exibir os dados daquela pessoa? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim. Sim? Vamos ver o que é que vai acontecer. Sim. Não. Ele vai exibir isso daqui. E o que é isso aqui? Alguém arriscaria dizer? Isso daí é o endereço, professor. Exatamente. É o endereço, quem falou aí? Eu aqui. Samuel. É o endereço de memória onde aquele objeto P está localizado. Lembrando que isso daqui, ó, o new pessoa cria o objeto e retorna o endereço para armazenar aqui nesse P. Então o P ele tem apenas a referência, o endereço lá daquele objeto. E como é que eu vou fazer para exibir os dados da pessoa? Aí eu tenho que usar especificamente pGetNome, pGetData. Mas se eu quisesse exibir tudo junto, num determinado formato, aí você criaria dentro da pessoa um método para fazer isso. Que a gente criou lá no exercício. É o método imprime dados. Aí o imprime dados é um método que foi criado especificamente para exibir os dados da pessoa. Só relembrando aqui, ó, o que é que ele faz? O imprime dados. Tem um bocado de print line lá dentro. Aí ele exibe os dados. Professor, mas se eu quisesse um método que apenas retornasse para mim todos os dados numa string só. Aí é esse método que as classes herdam lá do object, que é o toString. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, toString. P.toString. Ah, professor, o toString não está definido na minha classe pessoa. A gente não fez isso naquele exercício. Como é que ele apareceu aí, esse toString? Ele veio pela herança lá da classe Object. Ele herdou, tá? Aí o que é que vai acontecer? Se eu rodar aqui, o que é que esse toString retorna? Ele retorna uma string para mim, tá? Só que esse toString, ele não está codificado. Ele é um método abstrato, né? Aí sim o método ele é abstrato, ele está definido lá na minha classe Object. Só que o Java não sabe o que é que eu tenho que fazer, quais são os dados e como é que eu quero exibir o meu objeto pessoa. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou lá na pessoa e vou fazer o override, né? Vou sobrescrever o método toString.
Aí o que é que o toString vai fazer? Quero que ele retorne quero que ele retorne assim. Colchete, concatenado com o nome, concatenado com a vírgula, concatenado com a data de nascimento, concatenado com outra vírgula, concatenado com a altura. E agora fecho o colchete. E a altura ele vai converter automático. Então, olha o que é que eu fiz. A classe pessoa, como ela é filha de object, ela herda o toString. Então eu vou dizer o que é que o toString vai fazer quando ele for executado na minha classe. Né? Então eu vou pegar os dados da pessoa e vou devolver aqueles dados dentro de um formato de string. Aí agora, ó, o que é que ele vai exibir? Pronto. Então toda vez que eu chamar o método toString de um objeto da classe pessoa, ele vai retornar para mim os dados da pessoa nesse formato aqui, ó, né? Tudo dentro dessa string. Professor, Oi. se eu não me engano, nem seria necessário mais colocar ponto toString, né? Se colocar o P, ele já chama implicitamente. Pronto, bem lembrado, Yasmin. O que é que acontece? Esse método, ele é um método, como é que eu posso dizer? É o método default, né? Padrão. Então, se eu coloco aqui system.println P, o que é que o Java vai fazer? Se eu tiver definido, implementado o método toString, ele vai chamar esse método toString por padrão, por default. Por quê? Porque o println, ele recebe uma string para poder ele exibir. E aí ele vai ver o seguinte, ele está querendo exibir um objeto P. Esse objeto P tem um método toString implementado? Tem. Então eu vou executá-lo. Né? E aí ele executa. Né? Então bem lembrado isso aí, Yasmin. Então não preciso chamar explicitamente nesse caso aqui. Tá? Ele já vai ser chamado implicitamente. Tá? Mas vai ter ocasiões onde vocês vão ver esse toString aí explicitamente. Né? Tem códigos que vocês vão ver aí na internet, né, explicitamente esse toString aí. Então é por isso, tá, que a gente vai ter o toString dentro de qualquer classe. Não sei se vocês já repararam isso, inclusive nas classes que vocês criaram. Tá? É porque a classe que você cria é filha de object. Né? E object tem esse método toString. E aí você vai ter esse método implementado dentro de cada uma das classes. Ok? Então, por exemplo, só para finalizar aqui, se eu tiver aqui integer, botar 7. Eu não entendi esse override aí, tu pode explicar depois? Uhum. Então, olha só aqui, ó, o que é que acontece. Eu criei um objeto chamado x do tipo integer e atribuí 7 para ele. Aí, se eu botar aqui x ponto, eu vou ter aqui uma série de métodos que a minha classe integer me proporciona, me oferece. Entre eles tem o toString. Por quê? Porque integer é filho de object. Então o toString vai fazer o quê? Vai pegar o valor que essa variável tem, que esse objeto tem, e vai exibir no formato de string. Né?
Então, se eu executar, ele vai pegar aquele set lá e vai exibir. Só que vai exibir como string. Se eu tiro esse toString, não tem problema. Ele vai executar esse método como padrão, como default. Ok? Davi, tu pode só repetir aí a tua pergunta? Explicar de novo esse override. Tá. O override é o seguinte, cara. Até aqui tá claro que toda classe é filha de object? Sim, sim. Beleza. O método toString, ele é um método que é abstrato. Ele está lá dentro de object, mas ele não está implementado. Por quê? Porque a implementação dele vai depender especificamente de cada uma das classes. Tá certo? Então, se eu tenho um integer, ele vai implementar, ele vai retornar para mim de um jeito. Se eu tenho um double, retorna de outro. Se eu tenho uma classe ArrayList, né? O toString vai retornar de um outro jeito. Então, dependendo da classe, o toString vai se comportar, vai retornar a string de um jeito diferente ou de outro, né? De um jeito ou de outro. Então, quando eu crio a minha classe, eu tenho já na herança o toString, mas ele não está implementado. E eu preciso implementar esse método caso eu queira usá-lo, né? Aí o que é que eu fiz aqui na minha classe pessoa? Eu estou sobrescrevendo, fazendo um override do método toString que a minha classe herdou lá de object. Então isso daqui é a minha implementação para o método toString que está definido na classe object e que eu herdei. Então esse override aí é só para sinalizar que eu estou fazendo a sobrescrita. Eu estou sobrescrevendo, né, o método toString que eu herdei da classe object. É o polimorfismo aí, se manifestando. Que nem a gente fez lá na aula de polimorfismo, quando eu mostrei a sobrescrita. Clareou mais, Davi? Sim, entendi. Beleza. Bom, deixa eu só ver aqui se eu não vou deixar ninguém sem resposta. Ariel, sim, o for each já tem o length embutido no tamanho, tá? Ele já sabe o tamanho. Na verdade, ele nem vai internamente, a maneira que ele vai fazer a iteração não depende do tamanho. Começa do primeiro, passa para o próximo, até ele chegar no final. Ele não precisa nem saber o tamanho. Mas internamente ele já tem um length, sim. Exatamente. Pedro, o GitHub é github.com. Deixa eu passar o de. É Gilson PCF. Esse é o GitHub. Aí dentro lá tem a pasta de PO. Ok, joia. Pronto. Diga aí, Gabriel. Professor, é que eu estava curioso para saber como é que funciona essas classes que você não precisa instanciar para acessar o método delas, como o integer. Que a qualquer momento do código eu posso dar o integer.parseInt, que ele retorna, né, uma string convertida em inteiro, sendo que em Isso. nenhum momento eu criei um objeto da classe integer no código, né? Cara, é uma boa pergunta. Eu vou te responder ela agora rapidamente, mas na próxima aula a gente pode mergulhar nisso daí. Os métodos que não precisam, os métodos de uma classe que não precisam de instanciação do objeto, eles são definidos como static, né? É o static. O static significa o seguinte: o método é estático.
O que significa estático? Significa que eu não preciso instanciar um objeto naquela classe para poder usá-lo. Se o método não for estático, significa que ele é um método dinâmico. Então, ele precisa estar instanciado um objeto para eu poder usar aquele método. Então, é o static que vai definir se eu posso usar com instanciação ou sem instanciação. Beleza? Entendi. Inclusive, assim que o senhor falou static, eu dei um tapa aqui na minha testa, tá? Verdade. Eu vivo esquecendo dessa nomenclatura das classes e dos métodos. Tem efeitos diferentes, né? Por causa da sessão que a gente treinou muito encapsulamento. Isso. Acabou fixando muito esse negócio de privado, private, e não pode acessar e tem que instanciar e tudo mais. Maravilha. Bom, então é isso. Gabriel, não vai dar para a gente fazer a revisão da tua questão agora, mas fica para a próxima aula. Que aí a próxima aula a gente vai ter, né, o espaço aí todo para tirar dúvida e ver aí essas questões aí, beleza? Joia. Pessoal, então eu vou finalizar aqui, tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana e até quinta-feira. A Yasmin tá só perguntando quando é que vai ser a prova, professor. Opa, não vi, ó. Desculpa. Tá aí pra baixo, em cima da minha mensagem. Da minha última mensagem. Pronto, Yasmin, eu vou ver o calendário, mas não vai ser no dia que está lá no plano de ensino, não. Tá? Provavelmente na segunda semana de novembro. Tá? Na segunda semana. Ok, professor, obrigada. De nada. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu. Falou, professor. Professor. Até a próxima aula. Valeu, professor. Valeu.